A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Que alegria poder, mais um dia, falarmos um pouco sobre a palavra do Senhor. Aqui quem vos fala é o evangelista Joel Ramos. E hoje nós vamos estudar Levítico 26. Meu querido, em primeiro lugar, eu quero agradecer pela rica oportunidade a mim concedida primeiramente por Deus e depois pela nossa querida pastora presidente Luíde Ramos, de estar aqui falando um pouco sobre a palavra do Senhor. Então vamos ao estudo de Levítico 26. Meu querido, para que o capítulo fique melhor explicado e para melhorar a didática deste capítulo, nós dividimos o capítulo de Levítico, o capítulo 26, em 3 grandes partes. A primeira parte, que será estudada hoje, do versículo 1 ao 13, trataremos sobre as bênçãos prometidas para aqueles que seguirem a lei. Depois estudaremos Levítico 26, do 14 ao 39, onde trataremos sobre a maldição para aqueles que rejeitarem a lei. E por fim, estudaremos Levítico 26, do versículo 40 ao 46, onde Deus trata sobre o arrependimento caso o povo deixasse de seguir a lei. Então vamos hoje para a primeira parte do nosso estudo, do versículo 1 ao versículo 13. Vamos lendo versículo por versículo e explicando minuciosamente o que Deus quer falar, certo? Então vamos lá. Versículo 1. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Deus começa o capítulo advertindo o povo, trazendo à memória o mandamento de somente adorar ao Senhor. Este mandamento que inclusive está esculpido na lei de Deus lá em Êxodo 20, do versículo 1 ao 5. Não terão outros deuses diante de mim. Ou seja, Deus ele mais uma vez inicia um capítulo de Levítico reiterando que para ele a prática da idolatria é abominável. Então ele traz à memória do povo: olha, vocês vão adorar somente a mim, porque eu sou o Deus de vocês. E aí no versículo 2, Deus olha e diz o seguinte: guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Meu querido, para nós, o sábado, como nós sabemos, não há mais uma aplicação do sábado para a igreja do Senhor hoje. Mas nós podemos, ao analisar um texto como esse, ver a prefiguração de que para aqueles que esperam em Deus ainda haverá um descanso. Há um descanso prometido. O escritor aos Hebreus ele fala sobre isso. Ainda resta um descanso para o povo de Deus. Então, o sábado, ele justamente para nós hoje, simplesmente prefigura que ainda há um descanso que nos aguarda. Mas talvez você me pergunte, eu sei que isso já foi falado muitas vezes, mas, meu irmão, por que nós não guardamos mais o sábado? Meu querido, a resposta é simples. Nós precisamos analisar o Antigo Testamento à luz do quê? Do Novo Testamento. E Cristo, ele em momento nenhum, ele deu demonstrações de que a guarda do sábado seria necessária para o seu povo. Pelo contrário, Jesus lá em Mateus, ele olha e diz: olha, eu sou o Senhor do sábado. Em outro momento, a palavra de Deus também nos demonstra, lá em Lucas 16 e 16, que a lei e os profetas, elas duraram até João. Depois de João, são pregadas as boas novas do reino de Deus. E por fim, um texto também muito importante é o de Mateus 5,17, onde o próprio Cristo diz: olha, eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumprir. Ou seja, Cristo ele cumpriu a lei em sua integralidade, retirando esse jugo que estava imposto aos homens.
certo? Então, por isso, hoje a gente não guarda o sábado, mas o sábado ele tem uma simbologia muito grande. O sábado, ele prefigura que ainda resta um descanso para o povo de Deus, certo? E aí nós chegamos no versículo 3 e no 4, que diz o seguinte: se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. Aqui nós começamos a compreender por que Deus reitera alguns pontos da lei. Deus estava querendo mostrar que haveria bênçãos àqueles que observassem os seus estatutos e os seus mandamentos. A chuva é o sinal de quê? Da bênção. Porque a chuva ela precede o crescimento e precede a colheita. Meu querido, Deus prometeu ao povo uma bênção grandiosa nestes versículos. Deus estava demonstrando que se eles guardassem os estatutos e mandamentos que foram ordenados, haveria chuva, ou seja, haveria bênção. Essa chuva, ela também pode ser trazida para os dias de hoje como sendo uma água que nós precisamos, a água da vida que é Jesus, que é Cristo. Cristo é a água da vida. Em Cristo vem toda a bênção que nos alcança. E aí nós continuamos o versículo 5. E a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará a sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Deus aqui, ele promete tanta prosperidade ao povo, que demonstra neste versículo que a colheita aconteceria até fora do tempo. Deus aqui ele está falando o seguinte: olha, vocês vão estar plantando uma coisa achando que vão colher daqui a determinado tempo e vai ser muito antes. E quando vocês estiverem colhendo, vocês vão ter que plantar de novo, porque eu vou abençoar tanto vocês que as colheitas elas vão acontecer de maneira extraordinária. Para todos aqueles que guardarem a minha lei, para todos aqueles que guardarem os meus mandamentos. E aí a gente chega no versículo 6. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante. E farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. Aqui, meu irmão, Deus, ele promete paz ao seu povo. Cristo, certa vez, ele olha e diz o seguinte: a minha paz vos dou. E o apóstolo Paulo, ao finalizar Filipenses, lá no capítulo 4, no versículo 7, ele fala sobre uma paz que excede todo o entendimento. Uma das coisas que o homem busca cotidianamente é justamente a paz. Quem não gosta de encostar a sua cabeça no travesseiro e poder dormir tranquilo, sabendo que Deus é o provedor? Meu querido, aqui Deus promete paz ao povo que guardar os seus mandamentos. Isso é algo grandioso. E aí, continuando, nós chegamos no versículo 7 e 8. E perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada. Olha que coisa grandiosa. Deus promete vitória nas guerras, mesmo que o povo estivesse em minoria. Deixa eu te falar uma coisa. Israel tinha em seu comando o general dos generais. Meu irmão, olha que coisa grandiosa. Ainda que 5 de vós saiam para perseguir 100, ou 100 saia para perseguir 10.000, os vossos inimigos cairão à espada diante de vós. E nós observamos que Deus, ele cumpriu isto que ele disse. Em determinado momento que o povo estava em guerra, Deus olha para o povo e diz: olha, essa peleja vocês não vão ter que pelejar, essa peleja não é vossa, essa peleja é minha. Isso pode ser visto lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, versículo 17.
Ou também lá em Isaías 43:13, quando Deus olha e diz, olha, operando eu, quem impedirá? Ou seja, Deus demonstra aqui que o povo teria vitória em suas guerras, não porque eles eram grandes ou numerosos, mas porque Deus estava naquela peleja. E aí nós chegamos no versículo 9, e para vós olharei e vos farei frutificar, e vos multiplicarei e confirmarei a minha aliança convosco. A multiplicação aqui que Deus trata é uma multiplicação de pessoas, é um grande crescimento do povo. Deus, neste versículo, está relembrando a aliança com Abraão. Quando Deus vai conversar com Abraão, a preocupação de Abraão era justamente não ter filhos e justamente o seu mordomo, Eliezer, cuidar ali de todas as coisas e ser o seu herdeiro. Mas Deus olha para ele e diz, não, Abraão, eu vou te dar um filho. E mais do que isso, Deus olha para Abraão e diz para Abraão, Abraão, sai da tua tenda agora e olhe as estrelas dos céus. Olha, a sua descendência será tão numerosa quanto essas estrelas que você vê nos céus. Então, neste versículo, Deus está relembrando a aliança que ele tinha feito outrora com Abraão. Não somente com Abraão, mas com Isaac, com Jacó. Então, o versículo 9, Deus está tratando justamente disso, de uma promessa que ele havia feito a Abraão, a Isaac e a Jacó, de uma promessa de multiplicação. E aí nós chegamos no versículo de número 10. E comereis da colheita velha, há muito tempo guardada, e tirareis fora a velha por causa da nova. A abundância do povo que guardasse a lei de Deus seria tamanha que ainda que houvesse produto da colheita antiga, Deus mandaria uma nova colheita. Olha só, meu irmão, como Deus promete coisas grandiosas para aqueles que são fiéis a Ele. E aí a gente segue no versículo 11, e porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. Versículo 12, e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me serei por povo. Deus demonstra nesses dois versículos que o seu desejo é estar no meio do povo. E mais, Deus não se cansaria de estar no meio do povo. Deus queria estar no meio do povo. Deus queria abençoar o povo. Deus queria demonstrar ao povo o seu amor, a sua misericórdia e a sua graça. Deus faz grandes promessas justamente por causa do seu infinito amor para com o seu povo. Só que não para por aí. O versículo 13 diz: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Deus finaliza essa parte de Levítico 26, do 1 ao 13, onde é tratado sobre bênçãos, relembrando ao povo que ele quebrou o jugo do povo. Ele quebrou os timões que faziam o povo andar encurvado a Faraó. Agora eles poderiam andar eretos. O povo agora não era mais escravo. Pelo contrário, o povo havia deixado de ser escravo de Faraó para serem servos do Deus Altíssimo. E sabe, meu irmão, a finalização desse versículo ela nos faz recordar de algo que Cristo falou lá em João 8,34. Quem pratica pecado é escravo do pecado. Só que aí Jesus continua e no versículo 36 do capítulo 8 de João ele olha e diz: mas se o Filho do Homem vos libertar, aleluia, vós sereis livres. Ou seja, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. A aplicação prática destes versículos para nós é que um dia
Eu e você estávamos sob o jugo do pecado, sob o jugo deste mundo, mas Deus que nos tirou do jugo do pecado, Deus que nos fez parar de andar curvados ao pecado e passarmos a andar retos, é um Deus que nos promete coisas grandes se nós formos fiéis a Ele. Então, meu irmão, aqui nós encerramos a primeira parte de Levítico 26, do versículo 1 ao 13, onde nós tratamos das bênçãos para aqueles que seguirem a lei. Deus tem muita bênção para mim, Deus tem muita bênção para você, e tudo que Ele quer de nós é a nossa santificação. Tudo que Ele quer de nós é que nós guardemos a sua lei e façamos a sua obra. Meu irmão, que Deus te abençoe. Até amanhã com uma nova leitura bíblica diária. A paz do Senhor.